o argentino Marcelo Gallardo. Gallardo ainda não saiu, tá? Não saiu do River Plate, ele se despediu, mas vai ter jogo na quinta-feira. E aí vem a questão da urgência calculada. O Marcelo Gallardo é um sonho para a direção do Vasco. É um sonho. Seria um sonho contar com o Marcelo Gallardo, que é um treinador mítico por conta do River Plate. Ele nunca fez grandes trabalhos fora. Aliás, por exemplo, é o mais novo, seria o mais inexperiente em termos de Brasil, porque nunca esteve aqui. E não é fácil. Bom lembrar que um outro grande jogador do River Plate, mais antigo que ele, Daniel Passarella, esteve aqui no Corinthians e não foi bem, com o mesmo nome, com a mesma força, então não é fácil estar aqui no Brasil. 53,7% de aproveitamento no River Plate, 85 jogos, 35 vitórias, 32 empates e 18 derrotas, bicampeão da Libertadores, técnico mais vitorioso da história do Clube Atlético River Plate, um dos maiores jogadores da história do River, o munheco Marcelo Gallardo. Só que hoje é uma situação que se pensa muito, porque é um treinador caro, não é um treinador barato, mas é um sonho do Vasco. É aquela história do deixa eu fazer o contato com ele, se ele sinalizar, a gente pode conversar, mas vai ser feito esse contato. Mas é uma coisa que tem que ser feita já, porque jogo quinta-feira, aí a coisa fica muito em cima. Será que vai dar para segurar? Será que não? Mas pelo fato dele não conhecer tantos meandros aqui do Brasil, mas há muito interesse. Porém, a urgência é um fator contrário à vinda de Marcelo Gallardo. E eu diria que hoje o treinador dos mais favoritos, se não favorito da direção do Vasco, é o português Arthur Jorge. Arthur Jorge, campeoníssimo no Botafogo, campeão da Libertadores, aproveitamento de 65,5%, 55 jogos, 31 vitórias, 15 empates, incríveis apenas 9 derrotas, 71,1% de aproveitamento nos primeiros 15 jogos. É uma unanimidade. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no Arthur Jorge. É um nome acostumado a desafios, conhece muito o Brasil, conhece muito elencos em formação, foi assim na época do Botafogo, sendo que o Vasco tem um elenco muito próximo, assim, em termos de características daquele Botafogo, time com jovens, jogadores leves, principalmente na frente, com muita intensidade, um deles está no Vasco, era do Botafogo, o cuiabano. Ele tem contrato com o Ryan, mas não está feliz. Eu falei com uma pessoa hoje muito próxima ao Arthur Jorge, que, sabe aquela coisa? Tá ganhando dinheiro dele, mas não tá legal. Não tá legal. Mas algumas coisas atraem. Claro que o Vasco atrai, mas esse movimento da SAF, por isso que a gente volta aquele papo lá de trás, esse movimento da SAF seduz demais o Arthur Jorge, porque ele trabalhou no modelo SAF do Botafogo, muito menos organizado do que o Vasco hoje, e que um futuro projeto de SAF é o que se espera com a vinda do Lamarck, que isso possa acontecer. Seria um treinador de carta branca, imagina, o primeiro treinador já com uma SAF nova, com dinheiro para contratar, para fazer um timaço, de repente bisar os títulos e buscar conquistas nesse comando. Uma informação que eu recebi agora, antes de entrar no News, é a seguinte: se o Arthur Jorge sinalizar, estou aberto a conversar, o Vasco vai cair dentro. O Vasco cai dentro. E é uma coisa de hoje para amanhã. Contatos aí com empresários, com pessoas próximas e vamos que vamos. O Vasco está sinalizando para vários. Falei aqui do Demichelis, falei do Renato, o Leonardo Jardim praticamente impossível porque ele não quer. O Gallardo está preso até quinta-feira, mas já tem aí, já se sabe na Argentina que o Vasco tem esse sonho. Ninguém é bobo hoje, né? Se comunica com muito mais facilidade, as informações chegam rápido. E o Arthur Jorge, com certeza, também. Existem pessoas próximas ao Arthur Jorge que ainda estão aqui no Brasil e que são próximas à direção do Vasco. Então, em cima desses nomes, o Vasco está trabalhando. É claro que o Renato é o mais fácil, porque ele é o mais prático, porque conhece o Vasco, está aqui do lado. Eu não diria que ele é o favorito, não diria. Eu esperaria um pouquinho mais, mas nesse instante o Vasco ainda não tem uma definição oficial, pensando lá na frente, pensando aí numa futura SAF, já plantar alguma coisa, e é isso, gente, fechou essa semana, não tá no jogo com o Fluminense, mas semana que vem tá aí, a Argentina aqui do lado e o Arthur Jorge vem de lá. Ah, mas tem questão de multa, é exatamente isso que vai se discutir, questão salarial, questão de multa, a coisa ficou inviável, é muito caro, vai em outras opções, e aí existem outras opções, é um risco que o Vasco tem no mercado, mas talvez seja uma medida assertiva. Que o Vasco abriu conversas, de acordo com informações do nosso grande amigo Rodrigo Silvério, para contratar Rafael Rezende. Para quem não conhece, Rafael Rezende
era o ex-coordenador de scout do Botafogo. É o ex-coordenador, né, de scout do Botafogo, era o coordenador de scout do clube alvinegro. O Vasco abriu conversas para integrar o profissional ao departamento de scout do clube. Rafael Rezende ficou disponível recentemente, ele foi desligado, né, do clube carioca em meio a uma onda de cortes promovidas aí pela SAF. Ele que ocupava a função de head scout do Botafogo desde 2022, quando inclusive foi contratado para estruturar a área de análise de jogadores do clube. Antes de chegar ao Botafogo, Rafael Rezende passou um bom tempo no jornalismo esportivo no Sport TV. Ele atuou como comentarista, participou inclusive de grandes coberturas relevantes do futebol nacional e internacional, e no Sport TV ele trabalhou ao lado do Pedrinho, uma convivência profissional muito próxima, uma troca constante entre Pedrinho e Rafael Rezende sobre leitura de jogo, análise de atletas, algo que nesse momento faz com que haja a possibilidade de Rafael Rezende trabalhar de novo com Pedrinho, agora porém no Vasco da Gama. No Botafogo, o trabalho de Rafael Rezende foi muito referendado, ele recebeu muitas avaliações positivas internamente e no mercado, né, sobre como trabalha com o futebol. Rafael Rezende foi um dos responsáveis pela estruturação do departamento de scout do Botafogo e teve inclusive participação direta na montagem do elenco campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro de 2024, o que automaticamente reforça o entendimento, né, de que a sua chegada ao Vasco da Gama pode sim elevar o nível de análise e tomada de decisão do Vasco no mercado da bola. As conversas estão aí nesse momento em andamento, tá, amigo torcedor vascaíno? É bom ficar ligado, um nome assim interessantíssimo seria Rafael Rezende, o nome que vem lá do Botafogo. O Botafogo tá numa fase ruim, tá liberando vários bons funcionários e agora o Vasco da Gama tá aí de olho com a possibilidade de uma contratação. Gosta do nome? Deixa a sua opinião nos comentários. Salve meus amigos do canal, sou o Mais Vasco News e nessa quarta-feira vamos estar repercutindo aí muito sobre o mercado de técnico do Vasco e o Vasco tem aí interesse em dois nomes de peso. Ontem teve a situação envolvendo Renato Gaúcho, que parecia que ia acontecer uma definição, mas pelo que tudo indica, a pedida do Renato Gaúcho foi muito alta e com isso o Vasco deu uma voltou o pé atrás e decidiu investir. Se for para investir alto, vai investir em alguém que possa entregar algo a longo prazo. Como o Renato Gaúcho é um pouco instável nos trabalhos que ele fica, às vezes vira e mexe, ele acaba pedindo conta, sai do trabalho, fica meio complicado. E o Vasco foi atrás aí, como Flávio Dias trouxe a informação, Marcelo Gadiardo e também Arthur Jorge. E falando de Arthur Jorge, que é o mais complicado, mas seria uma excelente escolha para o Vasco sabe já mais ou menos quanto vai ser a multa rescisória para tirar o técnico do time dele. O técnico para tirar ele de lá, segundo o jornalista Gabi Marino da Band, a multa do Arthur Jorge lá, do Al Rayyan, é de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. Então o Vasco teria que desembolsar esse valor, é uma quantia muito alta. Agora é saber qual é a intenção do técnico, se o técnico quer vir treinar o Vasco ou não, ou se vai ser somente sondagem, porque o Vasco tem que pensar assim, nesses técnicos de renome assim, para botar um pouco mais de bagagem nos jogadores que estão aí, ter um pouco mais de bagagem e autoridade dentro do vestiário. Acho que o Vasco precisa muito disso. E o Marcelo Gadiardo é outro nome que me agrada muito, me agrada muito. Acho que esses dois nomes que foram falados no vídeo aí, é um nome que deixaria o Vasco muito bem no mercado sul-americano, porque atrai outros jogadores de nome também para treinar, trabalhar com esses técnicos e seria muito bom. Então eu, particularmente, seria três nomes que poderia ser viável aí. Tirando o Arthur Jorge, eu via muito o Marcelo Gadiardo, Leonardo Giardini e Renato Gaúcho os mais viáveis. Só que o Renato Gaúcho, como está nessa questão, ainda não sabe se vai ou se não vai, eu ficaria com o Arthur Jorge, que seria a melhor escolha, já que o Vasco tem em vista a questão da SAF e poderia ser muito bom. E você, o que você acha, torcedor? Deixa nos comentários qual a sua opinião, que é muito bom ter aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto, fique com Deus, fui!